galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Hoje estamos aqui para trabalhar figuras de linguagem no nosso curso de interpretação. Detalhe, quando a gente fala em figuras de linguagem, a gente normalmente sabe que é um processo estilístico. Então, além de trabalhar toda a carga semântica que tem na estrutura, afinal de contas, quando a gente tem uma linguagem do dia a dia, objetiva, a gente utiliza dentro do sentido real, dentro do sentido original, é um sentido dicionarizado. Quando a gente cai para dentro da figura de linguagem, a gente vai utilizar dentro do sentido conotativo, dentro do sentido figurado, dentro do sentido literário, ou seja, a gente vai empregar a palavra ou a expressão fora de seu sentido original. Então é a possibilidade que a língua tem de trabalhar vários aspectos que vão além da linguagem objetiva dos textos do dia a dia. Na verdade, aqui a gente vai trabalhar algo a mais, algo que tem muito a ver com o próprio estilo do autor, de quem produz aquele texto, de quem produz aquela expressão. Então, é uma forma muito peculiar de trabalhar a linguagem e muito interessante. A gente vai estudar isso para que você tenha a capacidade de responder as questões das provas, mas também de perceber todas as malícias que a língua possui dentro de um texto e poder interpretá-lo melhor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu sei que figuras de linguagem é algo muito tranquilo para alguns candidatos, mas é algo muito nebuloso para outros. Então, como de praxe, a gente vai fazer um estudo dirigido e vai cair para dentro para poder entender todo o desmembramento que tem dentro da figura de linguagem e também quais são aquelas que caem mais na prova. Tranquilo? Então vamos lá. Quais são, né? Então acompanha aqui comigo. Ó. As figuras de linguagem servem para expressar aquilo que a linguagem comum, falada, escrita e aceita por todos não consegue expressar satisfatoriamente. São uma forma de o homem assimilar e expressar experiências diferentes, desconhecidas, novas. Por isso, elas revelam muito da sensibilidade de quem as produz, da forma como cada indivíduo encara as suas experiências no mundo. As figuras de linguagem podem ser as mais variadas possíveis e se dividem de acordo com a sua natureza em figuras semânticas, fonéticas e sintáticas. A própria nomenclatura já mostra a que vem cada uma. Semântica, obviamente, tem a ver com um sentido, com a ideia, com um significado. Fonética tem a ver com sua estrutura sonora e sintática, a gente já sabe, é a figura de linguagem que vai trabalhar o processo sintático, ou seja, o processo da relação que aquele termo vai ter com um outro e aí como é que aquilo vai funcionar sintaticamente. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro começando pela figura semântica, que é aquela do sentido. Então são aquelas que dão ênfase ao sentido daquilo que se está dizendo. Toda vez que uma palavra ou expressão foi utilizada conotativamente com o objetivo de realçar uma ideia, ocorre uma figura semântica. Então vamos lá. A primeira e a principal é a metáfora. Então nós vamos estudar através dela. Por quê? Todas as outras são provenientes da metáfora. Se tem duas para eu falar que são muito importantes, são metáfora e metonímia. Todas vêm depois delas, ok? Então vamos lá. Primeira metáfora. Consiste em utilizar uma palavra ou expressão em lugar de outra, por haver entre elas uma relação de semelhança. Toda metáfora é uma espécie de comparação implícita em que o elemento comparativo não aparece. Então vamos lá. Na verdade, a metáfora ela é uma associação entre termos distintos. É daí que vem a concepção de comparação. Só que ela é uma comparação implícita, ou seja, é uma comparação mental. Ela
ela na verdade é uma comparação sem o nexo comparativo como. Então eu vou olhar e eu vou perceber que é uma comparação, mas eu não vou ter uma palavrinha para dizer isso. Então aqui, ó, os seus olhos são espelhos d'água. Então aqui a gente tem claramente uma comparação entre olhos e os espelhos d'água, para querer dizer provavelmente que os olhos são límpidos. Tanto é que eu boto aqui no nosso material, ó. Nesse caso, a expressão espelhos d'água fica no lugar dos elementos comparativos límpidos, transparentes, brilhantes, por manter com eles uma relação de semelhança. Além disso, podemos notar perfeitamente a implícita comparação estabelecida entre olhos e espelhos d'água. Os seus olhos são límpidos, transparentes, brilhantes, como um espelho d'água. Aqui eu coloco outros exemplos para que você possa entender melhor. Então, ó, o diretor é uma fera, minha mãe é uma santa, o vestibular é uma batalha, sua boca é um cadeado. E para ficar bem claro essa história de comparação mental e implícita, vamos lá. Eu coloco aqui assim, ó. Jorge é um porco. E Jorge come como um porco. Vamos aprofundar os aspectos apresentados. Então, na primeira expressão, eu coloco Jorge é um porco. Então, notoriamente, a gente tem uma associação entre Jorge e o porco. E aí, nessa hora, a gente faz uma comparação mental, uma comparação implícita. Ao dizer que o Jorge é um porco, eu, inclusive, abro o leque de possibilidades. Este Jorge pode ser um porco por ser um camarada nojento, por ser um camarada que não toma banho, por ser um camarada que não sabe, de repente, comer direito, um monte de coisas. Mas ele pode ser um porco porque é um pedófilo, porque é um camarada que fica assediando mulheres dentro do metrô, dentro do ônibus, por, de repente, ser um 71 que não me pagou. Então, é um monte de coisa. O Jorge é um porco. Aí é óbvio que a carga negativa da estrutura do porco está imbuída aqui. Agora, você vai falar, poxa, mas o porquinho é um camarada tão bacana, tem o baby, o porquinho, eu gosto de comer um carré, mas pelo senso comum, ao dizer que o camarada é um porco, é porque é algo negativo. Assim como se eu dissesse que ele é um burro. Mesmo a gente estudando a fundo e percebendo que o burro, o animal, né, o animal mesmo, o burro, é um ser muito inteligente, por sinal. Tanto é que tem uma história do Guimarães Rosa, que é o burrinho, né? O burro pedrez lá, que é extremamente inteligente. Mas na hora que a gente faz esse tipo de comparação, aqui tem uma carga negativa. Assim como se eu dissesse que o Jorge é um burro. Então é óbvio que é uma carga negativa. Agora, a gente já percebeu que nesta carga negativa aqui, eu abro para outros horizontes. Impossível seria se a gente estivesse fazendo com uma linguagem denotativa. Isso só é possível ao trabalhar a linguagem conotativa, a linguagem figurada, que é repleta de possibilidades. Agora, quando a gente coloca Jorge come como um porco, observem que eu diminuo as possibilidades. Eu aqui estou falando apenas em relação à estrutura de comer. Então, a única situação é a situação de comer. E agora, observem que eu coloquei um nexo comparativo explícito. Eu utilizei a palavra como. Poderia ser qualquer outra, poderia ser igual. Ó. Jorge come igual a um porco. Jorge come que nem um porco, né? Já sendo mais cotidiano o processo. Agora, ao colocar a palavra como, a gente faz uma comparação explícita. Então, na primeira estrutura, eu utilizei a figura de linguagem denominada metáfora. E na segunda estrutura, eu utilizei a figura de linguagem denominada comparação. Então, esta é a diferença da figura metáfora para a figura comparação. Apenas uma palavrinha, pois na metáfora a comparação é implícita, é uma comparação apenas mental. E na comparação propriamente dita, a gente apresenta o elemento explícito da comparação, ok? Poderia aqui trabalhar várias metáforas. Eu poderia dizer, por exemplo, que a Clara é uma flor de menina. E aí, nesse momento, eu faço uma associação entre Clara
E a flor, para dizer que ela é bonita como uma flor, delicada como uma flor, cheirosa como uma flor. Então, metáfora é isso. São as comparações que a gente vai fazendo. São as analogias que a gente vai atribuindo aos elementos. Agora, eu jamais, na metáfora, vou utilizar um elemento comparativo explícito. Ok? Beleza? Agora, vamos para a próxima figura de linguagem, muito utilizada nos textos e que pode cair numa prova sua. Então vamos lá. A próxima, como eu disse, na questão da importância, só pode ser quem? A metonímia. E aí vamos ver as vastas possibilidades que ela nos apresenta. Então vamos lá. Ó. Aqui, quando a gente fala em metonímia, ela consiste na substituição de um termo por outro. Então, se a metáfora é um processo de associação, ou seja, de comparação entre dois termos distintos, a metonímia é um processo de substituição. A gente vai pegar um elemento e substituir por outro. E aí, ó, vamos lá. Nós temos várias possibilidades. Eu tenho o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, o lugar pela pessoa, o efeito pela causa, a parte pelo todo, o material pelo objeto, a marca pelo produto e por aí vai, baseando-se em uma estreita relação de sentido. Então, acompanha aqui comigo, ó. Autor pela obra. Acabei de ler Vinícius de Moraes. Você não está lendo Vinícius de Moraes em braille, né? Passando a mão nele ali. O que você leu foi o poema, foi a obra, foi os textos de Vinícius de Moraes. Olha a próxima. O continente pelo conteúdo. Bebi apenas 2 copos de vinho. Você, na verdade, não bebeu o copo, você bebeu o vinho. Então, quando você diz que comeu um prato de macarronada, o continente pelo conteúdo. Quando diz que você bebeu um copo de cerveja, o continente pelo conteúdo. Então, meu companheiro, você não bebeu o copo, você bebeu a cerveja. Você não bebeu o copo de vinho, você bebeu o vinho. Então, isto é um processo de substituição. E isso a gente chama de metonímia. Olha uma outra muito importante. O lugar pela pessoa. E nem sempre todo mundo comenta sobre isso. Então, acompanha aqui comigo. O Brasília faltou hoje. Faz referência a uma pessoa nascida em Brasília. Na verdade, eu coloquei ali no nosso exemplo Brasília, mas no dia a dia, normalmente a gente não faz com a palavra Brasília. Você já deve ter percebido que a gente normalmente pega isso com a galera principalmente do Nordeste, mas também com a galera do Rio de Janeiro e com a galera de São Paulo. Isso acontece muito. Eu botei Brasília aqui, mas eu, pelo menos, Sidney, não escuto muito. Eu vi no exemplo e achei interessante trazer a voga aqui pra gente. Mas é muito comum, por exemplo, você que mora no Rio de Janeiro ir para outro estado e a galera, ô carioca, se é um paulista, ô paulista, se é do Nordeste, aí o camarada não quer saber se é da Bahia, se é do Ceará, se é de Alagoas, se é de Sergipe, não quer. É o Pará, né? Qual é Pará? Paraíba, não sei o quê. Como se fosse a distinção correta. Afinal de contas, Paraíba é um estado, né? Mas deixa isso pra lá, né? Agora, quando o camarada fala assim, o Ceará, que tem o comediante, por exemplo, na hora que ele bota o Ceará, isso é muito comum com a galera do Ceará, ele está fazendo uma troca do lugar pela pessoa, da pessoa pelo lugar e por aí vai. Aqui eu botei Brasília, citei algumas situações, mas é muito comum com todos os locais, na verdade, e principalmente com a galera do Ceará. E eu sou do Ceará, então posso falar e tenho certeza que isso acontece muito. Então vamos lá, ó. O efeito pela causa, olha só que interessante é essa. Ergueu a causa, né? Ergueu a casa com o seu suor. Então isso é o efeito pela causa, porque na verdade ele não ergueu a casa com o suor, ele ergueu a casa com o seu, né, trabalho, com os seus braços, com o seu empenho ali. Mas tudo isso é uma situação que relata a questão da substituição, porque ele ergueu com o braço e com as ferramentas que ele utilizou. Mas na hora que a gente diz que ele ergueu com o suor, com o empenho, com a vontade, isso tudo já é um processo metonímico. Acompanha aqui comigo ainda mais algumas.
A parte pelo todo. Essa daqui cai direto em algumas questões. O cara bota assim, ó, o bonde passa cheio de pernas brancas, pretas e amarelas. Nessa hora, ele na verdade não está passando só com as pernas, ele está passando com as pessoas, que são brancas, pretas e amarelas. Então aqui neste momento, ele faz uma substituição da parte pelo todo. E é muito comum esse tipo de substituição no nosso dia a dia. Essa é a verdade, a língua figurada, ela faz parte do nosso cotidiano. Aqui a gente utilizou o exemplo do bonde ali do Drummond, mas é muito comum a gente fazer assim, ó, estou procurando um teto para morar. Caramba, você está procurando uma casa. Na hora que você diz que está procurando um teto, você está trocando a parte pelo todo. É ou não é verdade? E aí você tem um exemplo de metonímia. Acompanhe aqui comigo o próximo. O material pelo objeto. O gato quebrou toda a porcelana da casa. Na verdade, o gato, ele quebrou todos os objetos de porcelana. Podem ser xícaras, podem ser pires, pratos e diversos outros elementos, né? Como eu não sou dona de casa, né? Eu não sei quais são os elementos de porcelana que tem na casa, mas pelo menos esse eu sei: xícara, pires e prato. Eu sei que é de porcelana. Deve ter mais alguma outra coisinha também, né? Aí eu já não sei, né? Bule, né? De porcelana, sei lá. Então, é isso. E esse daqui é muito comum também, ó. A marca pelo produto. Esse, então, é tão arraigado no nosso dia a dia que a gente nem percebe o processo metonímico. Ele usa gilete diariamente. Na verdade, gilete é uma lâmina de barbear. Então, eu vou trocando o produto pela marca, a marca pelo produto e por aí vai. E a gente faz isso direto. A gente faz através do bombril. Quando eu digo que eu vou comprar bombril, na verdade é uma palha de aço. Quando eu digo que eu vou comprar um chiclete, na verdade é uma goma de mastigar. Quando eu digo que eu vou, sei lá, beber uma Coca-Cola, na verdade eu vou beber um refrigerante de cola. Então tudo isso é um processo metonímico. E o processo metonímico ele é muito interessante, porque ele é trabalhado em diversos aspectos e ele cai em prova, às vezes, de uma forma muito maldosa. Uma vez eu vi uma questão, é porque eu não achei agora essa questão para poder botar no nosso material, mas eu vi uma questão sensacional que trabalhava com a imagem e o processo da metonímia. Olha só que bacana era. O camarada trabalhava com aquelas estruturas arquitetônicas. Então, era um processo metonímico arquitetônico. E aí, ele tirava uma foto de um condomínio aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí, tinham as grandes colunas. E aí, ele queria entender o que estava sendo trabalhado ali. Ali estava sendo trabalhado um processo metonímico arquitetônico. Porque ali, quando o camarada coloca aquelas grandes colunas, ele quer, na verdade, fazer alusão às colunas do Império Romano, em que, é óbvio, significavam o poder do imperador. Então, ele faz isso ali, nos condomínios da Barra da Tijuca. Por que aquele arquiteto fez aquilo? Foi pensado, para mostrar a imponência de quem mora ali dentro. Ou seja, quem mora ali dentro tem poder. Então, por isso que a entrada são com grandes colunas, assim como era o Império Romano. Olha que interessante. Agora, próxima aí é a perífrase. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a perífrase, ela é bem sutil. Consiste na substituição de um nome por uma expressão que denote uma característica sua. A gente faz isso o tempo todo. O jogo realizar-se-á no maior estádio do mundo. Que local é esse? É o Maracanã, meu parceiro. Então, eu pego o maior estádio do mundo em um lugar de Maracanã. Agora, a cidade maravilhosa foi vítima de uma grande enchente. O que é a cidade maravilhosa? É o Rio de Janeiro. E aí você vai falar, mas não é um processo de substituição? Não deixa de ser. E aí é o que eu te disse lá no iniciozinho. Todas as outras figuras de linguagem são provenientes da metáfora e da metonímia. A metáfora primeira, metonímia segunda, todas as outras foram sendo derivadas. Então, com o tempo, foi se perdendo o processo literário,
o processo figurativo da estrutura e aí acabou adquirindo uma outra nuance, uma outra expressão. Isso daqui é muito importante, porque se a gente parar para pensar, se a gente fosse estudar isso a fundo, nós estudaríamos mais de 300 figuras de linguagens. E não é necessário, porque na sua prova com certeza não vão cair todas. Provavelmente eu vou trabalhar até bastante aqui, mas vão cair na sua prova umas 8 no máximo. Então as 2 primeiras, muito importante. Agora perífrase, já é mais galho fraco na prova, tá? Agora acompanha aí comigo, uma outra interessante, ó. Houve eleições na Terra da Garoa. Terra da Garoa é São Paulo, né, galera? E o astro-rei nos aquece. Quem é o astro-rei? É o Sol, né? A outra ali, ó. Li o livro sagrado. O livro sagrado, aí até quem é ateu sabe, é a Bíblia, né, meu companheiro? Agora, acompanha aí comigo uma próxima e muito interessante. A catacrese. A catacrese, ela é uma metáfora fossilizada. Ela surgiu como metáfora, mas ela perdeu a força e virou uma catacrese. Olha o que está escrito aqui para a gente, ó. Consiste no emprego de termos que designem parte do corpo humano para designar partes de objetos. E eu fiz isso de propósito. Sabe por quê? Eu peguei algo bem tradicional que está nos manuais de literatura tradicionais e trouxe para você, para mostrar como isso pode te derrubar numa prova. Porque a palavra catacrese, na verdade, ela significa abuso. E é por isso que eu disse, é uma metáfora desgastada pelo uso. A catacrese é isso, é uma palavra que foi abusada, é uma expressão que foi abusada, ou seja, desgastada. Mas a catacrese não é só uma expressão desgastada pelo uso, é isso. E é daí que vem o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o beco do bule, o dente do alho, a cabeça da cebola. Mas além de ser uma expressão desgastada pelo uso, também é impossibilidade de colocar um termo na sentença. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos apresentados no nosso material. Primeiro, o pé da cadeira. Pé para designar a parte da cadeira que a sustenta. Isso é uma expressão desgastada pelo uso. Esquente o óleo e doure 2 dentes de alho. Dente para designar uma das partes que compõem o alho. A gente não tem uma outra expressão para chamar aquilo, a gente acaba chamando de dente de alho. O braço do sofá para designar a parte lateral do sofá. Só que acompanha aqui comigo, ó. Eu vou apresentar outras estruturas que servem como catacrese. Primeiro, choveu granizo no sul. Esta expressão é muito importante para mostrar que na língua portuguesa tudo se mistura. E é por isso que a língua portuguesa é algo complicado para muitos candidatos. Eu vejo muito candidato, quando está no início da jornada, e em sua prova vai cair português e matemática, ou português e direito, ele deixa o português de lado. Português é fácil, português é mole, eu já falo a língua portuguesa, vou tirar de letra. E aí faz a prova e se arrebenta. Aí depois ele começa a perceber, caramba, português é difícil. Não é que português seja extremamente difícil, mas requer muita atenção. Por exemplo, quando você está estudando lá as estruturas do tipo de sujeito, principalmente na oração sem sujeito, que é para poder te auxiliar na concordância verbal, você estuda os verbos que denotam fenômenos da natureza. E aí você sabe que esses verbos que expressam fenômenos da natureza são quaisquer verbos que apresentam um fenômeno. Choveu, relampejou, ventou, trovejou e por aí vai. Agora, quando estes verbos nos são apresentados, eles caracterizam uma oração sem sujeito, mas apenas em seu sentido real. Se for um sentido figurado, ou seja, este ambiente agora da aula, a gente vai ter um sujeito. Então eu dou o exemplo assim, trovejou muito esta semana. Empreguei no sentido real, então é uma oração sem sujeito. E o verbo, consequentemente, tem de ficar obrigatoriamente no singular.
Agora, se eu falar assim, minha sogra trovejou de raiva esta manhã, aí já foi no sentido figurado, o sujeito é minha sogra, o núcleo é sogra e é um sujeito simples, um sujeito determinado que aparece, ou seja, não é uma oração sem sujeito. Agora, o camarada pode te derrubar com o verbo chover. E grava bem isso, qualquer coisa que chova e não seja chuva será o sujeito. Então na prova o cara bota, choveu granizo no sul. Aí o aluno pensa, oração sem sujeito, né, Sidney? Sentido real. O aluno dificilmente vai enxergar o sentido figurado aqui, mas existe. Pega aqui comigo. O que é um sentido figurado? O que é um sentido conotativo, um sentido literário? É quando eu emprego a palavra fora de seu sentido original. Então, qualquer coisa que chova e não seja chuva é o sujeito. Porque é o seguinte, quando eu falo que está chovendo, o que está caindo do céu? Água. E granizo não é água, né? Granizo é uma pedra de gelo. Então, para o William Bonner não ter de falar no Jornal Nacional que está caindo pedra de gelo do céu, ele diz que está chovendo granizo. Então, isso daqui é uma catacrese. Por que isso existe, Sidney? Vamos lá. Eu disse que a catacrese é uma expressão desgastada pelo uso ou a impossibilidade de colocar um termo na sentença. Esta impossibilidade provém da dificuldade que qualquer língua tem, das lacunas, das deficiências. Toda língua tem, não é só a língua portuguesa. A língua inglesa, então, tem várias dificuldades, várias deficiências. Então, por não ter um outro termo, não tem um outro termo. Eu digo que choveu granizo. Então, aqui, tanto é que se eu colocasse granizos, eu não poderia dizer choveu granizos. Eu diria choveram granizos no sul. Exatamente porque aqui o sentido é figurado. Nós utilizamos a catacrese. Tem uma outra expressão que cai direto também, ó, e que a gente não percebe. Embarque e desembarque. Estas palavras foram criadas para barcos, mas observem, elas não são utilizadas apenas na situação do barco, elas são utilizadas em várias outras expressões. E por quê? Porque a gente não tem uma outra palavra. Eu utilizo embarque e desembarque no aeroporto, na rodoviária, no ponto do táxi e por aí vai. Então, quando eu digo que o passageiro ficou enrolado no embarque do aeroporto, é porque eu fiz o uso de uma figura de linguagem denominada catacrese, ou seja, eu não tenho uma outra expressão para utilizar, então por isso é uma catacrese. Ok? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né, meu companheiro? Então acompanha aqui comigo uma próxima, antes da gente dar um intervalinho aí, ó. Símile consiste na comparação entre dois termos através de uma característica que ambos compartilhem. Então, lembra que eu mostrei a vocês a situação da comparação mental, que era a metáfora, e da comparação explícita? Então, aqui chegou o momento. A símile, ela é uma comparação. Eu posso chamar de símile ou comparação. Então acompanha aqui comigo, ó. João é tão inteligente quanto José. Minha vida é tão perfumada como um mar de rosas. Sem você, minha vida teria sido escura como um céu sem estrelas. Observação: a símile é a metáfora explícita, ou seja, a símile é também chamada de comparação. Então, muito cuidado, porque às vezes o avaliador ele pode modificar a nomenclatura. Você está habituado a só ouvir comparação e aí vai e cai como símile. Ou você está habituado a ouvir como símile e vai lá e cai como comparação. É para isso que eu estou aqui, para ampliar as possibilidades, para ampliar os nossos horizontes. Tranquilo? Então, turma, antes de partir para a próxima, eu vou dar um intervalinho, até mesmo porque a gente agora procura sempre traçar os cursos com a maior qualidade possível nos vídeos, porque isso atrapalha muito o aluno que está, às vezes, no Acre, às vezes, num outro local em que a internet é talvez um pouco ruim. E a internet é ruim no Brasil inteiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, nossa, hoje está brabo. Então, acompanha comigo. Vou dar um intervalinho agora, você vai tomar uma água, beber um café, sei lá, alguma coisa aí. Vai comer alguma coisa, fazer um lanche e vai voltar para o nosso segundo bloco para a gente continuar estudando isso daqui, para a gente poder
cair para dentro aí das figuras de linguagem. Tranquilo? Então, até daqui a pouco, ó. Nada de deixar para o dia seguinte, tá? Acompanha aí logo no próximo bloco. Clique lá.